Nosso abraço fraterno a todos os irmãos da Associação Espírita Caridade. Elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo as suas bênçãos, a sua luz, para que as nossas palavras possam chegar ao entendimento da razão dos queridos irmãos que nos ouvem, mas que também possam chegar ao coração, porque temos que trabalhar com a razão e o sentimento conectadas de forma harmônica. É um grande prazer poder estar aqui e dirigir a palavra a esses irmãos tão queridos desta associação. Desde já agradecemos pelo convite que a diretoria nos fez e vamos honrar o nosso compromisso, levando então aos senhores o ensinamento que nos foi solicitado para refletirmos neste pequeno espaço de tempo que temos, mas vamos aproveitar porque o Evangelho de Jesus é sempre muito proveitoso para todos nós. O tema que nos coube refletir consta da obra A Revista Espírita, de Allan Kardec, de junho de 1863. Vamos também passear pelo Livro dos Espíritos e também pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Kardec, nesta revista, vai escrever uma matéria cujo nome é Da Não Retrogradação dos Espíritos. O que significa isso, não retrogradar? Significa que os espíritos, uma vez atingido um determinado degrau, dentro da sua escala evolutiva, não descem esse degrau. Podem, no máximo, estacionar, mas não regride. Este princípio da não retrogradação encontra apoio nas leis morais, que é justamente a lei do progresso, que diz que o espírito progride sempre, incessantemente. Sendo um princípio, repousa sobre uma base doutrinária. Então esse princípio ele não pode falhar. Se o princípio falhou, é como se o alicerce de uma casa ruísse. Então essa casa cai. Portanto, a retrogradação não existe para o espírito. Da questão 118 do Livro dos Espíritos, nós já vamos dar uma passeada, e vermos, que nessa questão Kardec vai perguntar aos benfeitores da humanidade: podem os espíritos degenerar? Ao que os benfeitores nos respondem: não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Vejamos então, queridos irmãos, que o princípio é parte da doutrina e um ponto doutrinário onde não pode haver falha. Então, o que os espíritos trazem do plano espiritual? O que nós trazemos do plano espiritual e que não podemos perder? São justamente os conhecimentos, a inteligência e as qualidades morais. Isso que nós trazemos do plano espiritual, isso que nós jamais perdemos, o que ninguém pode nos retirar. Tudo o que diz respeito a nós espíritos é o nosso verdadeiro patrimônio. Tudo o que é de uso para o nosso progresso. A inteligência que Deus nos deu e que nos cumpre trabalhar para desenvolvê-la. Os conhecimentos morais que nós vamos adquirindo com a nossa existência, os nossos estudos, e o progresso, que nós devemos sempre buscar. Então, a inteligência, os conhecimentos que nós adquirimos através dos nossos estudos, e aí está
a importância do estudo, né? Porque o estudo abre uma frente para o nosso conhecimento, né? E nós, como espíritos, para progredirmos, precisamos conhecer, mesmo porque o conhecimento, né, nos dá a possibilidade de escolhermos, né? Nos dá, quanto mais nós conhecermos, mais nós temos condições de escolher e sempre fazer escolhas mais acertadas. E aí vamos progredindo, né? O que atravanca o nosso progresso é justamente, muitas vezes, escolhermos de forma equivocada. Mas como nós não conhecemos e precisamos avançar, muitas vezes as nossas escolhas não são as melhores, né? Mas isso faz parte do processo. Errar faz parte do processo, né? E assim nós vamos progredindo, né? Então o espírito não pode retrogradar no sentido de perder a virtude. O espírito que era bom não pode voltar a ser mal, né? O espírito que tem a sabedoria já não pode voltar a ser ignorante, né? Então o que acontece é que o espírito, não simplesmente não querendo progredir, ele pode ficar estacionário, mas não descer o degrau que ele já alcançou, né? Quem são esses espíritos que permanecem estacionários, né? Aqueles das quais eu acho que muitos dos senhores conhecem, são aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos que são preguiçosos, né? E que nós dizemos a ele: olha, fulano, tu tens que começar a estudar. Não, eu não quero estudar, tu tem que começar a trabalhar. Não, eu não quero trabalhar, me deixa que eu estou bem assim. Esses espíritos resolveram estacionar, né? Mas até quando eles vão ficar estacionários? Ora, como dizemos, né, a lei divina é a lei do progresso. Todos nós temos que progredir. Aqueles que quiserem ficar estacionários, eles vão ficar, porque eles detêm o livre-arbítrio. E Deus respeita o livre-arbítrio deles. Mas eles não vão ficar muito tempo, porque o homem pode, com referência às leis divinas, ele pode postergar, mas é só postergar, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que entrar novamente em sintonia com essa lei e continuar progredindo. O que será que vai acontecer com esse espírito que não está querendo progredir? Está revoltado, está preguiçoso, né? O que está acontecendo com ele, né? É a vontade dele. Aliás, ele não tem a vontade, né? Algo está prejudicando-o. Mas o que vai fazer com que ele possa retomar a caminhada, né? A dor, né? É a dor mesmo. A dor é o cadinho, né, que vai fazê-lo vencer essa inércia, né? Esse estacionamento, que aliás é um período extremamente perigoso para o espírito, né? Porque uma mente vazia é uma mente em que os pensamentos negativos acorrem a ela, né? Mãos que não têm trabalho, né, são mãos vazias, né? São mãos que podem utilizar aquilo que poderiam fazer de positivo, muito possivelmente de negativo. Então a dor, e nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação de um espírito amigo que nos fala que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos, né? Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei a vosso Pai que está no céu, que vos marcou na terra pela dor, para que possais gozar das delícias do céu. Ou seja, estamos chamados aqui na terra para reencarnarmos e aproveitarmos essa oportunidade bendita que Deus nos deu para, através das vicissitudes, das dores, das dificuldades, dos sofrimentos e etc., né, possamos resgatar as nossas faltas, as nossas falhas e termos durante a reencarnação a oportunidade do reajuste, do resgate, do reencontro, da afirmação do bem, da prática do bem. Então a dor é o cadinho, né, que vai retirar esses espíritos, né, de certa forma preguiçosos, estacionários, e fazê-los entrar
novamente na senda do progresso. Ora, já sabemos, né, que o espírito não pode retrogradar, que não há viabilidade para isso, né? Mas isso quanto aos conhecimentos morais, a inteligências e a inteligência, os conhecimentos morais, né, e a todos os conhecimentos que as qualidades morais e todos os conhecimentos que o espírito pode adquirir em seu patrimônio. Mas também o espírito reencarnado, ele tem também a sua vida material. E aí sim, do ponto de vista material, quanto de posição social, o espírito pode sim retrogradar, ou seja, ele pode numa encarnação vir numa situação material, né, bastante privilegiada, e pode numa outra encarnação vir numa situação material menos privilegiada. E isso nós vamos encontrar o exemplo disso nos romances de Emmanuel, né? Aqueles romances que Emmanuel escreveu, em que ele narra a sua própria, as suas várias existências, né? Se nós formos ver há 2000 anos, no romance há 2000 anos, né, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, né, nós vamos ver que nessa obra ele vem como um poderoso senador romano, né? É um patrício, né? Uma pessoa com poder, realmente com autoridade, né? Mas já na obra, há 50 anos depois, né, seguindo a sequência dos romances, né, ele vem como escravo, né? Escravo Nestório, né? Então, nesta obra, apesar de escravo, né, ele é um escravo, mas é um escravo muito respeitado. Por quê? Por causa do conhecimento que ele tem da política, da sociedade, né? Então, mesmo aqueles que eram seus superiores gostavam de chamá-lo para a roda de conversa para que ele falasse sobre esse conhecimento de política que ele tinha, né? Que eles não sabiam de onde que ele tinha adquirido esse conhecimento, ele sendo um escravo, saber tanto, né, de política, de sociedade romana e etc. Logicamente, como ele como espírito reencarnado, como um escravo, não perdeu o conhecimento que ele tinha. Aliás, esse conhecimento de política que ele adquiriu, ele não leu nos livros, ele viveu, ele foi um senador em uma encarnação anterior, né? Então aí nós podemos ver bem as diferenças, né? Pode reencarnar numa situação social inferior à que ele teve numa outra existência, né? Mas o que ele tinha de inteligência, de conhecimentos, né, de qualidades morais, isso o espírito não perde jamais, né? Então, na revista Espírita de junho de 1858, Allan Kardec vai receber, através de uma carta, e naquela época era só através de cartas, né, que podia haver a comunicação entre as pessoas. E então Allan Kardec recebe uma carta de um correspondente, onde faz a seguinte pergunta para ele: Senhor Allan Kardec, um espírito que na presente encarnação haja cometido muitos delitos, muitos crimes, pode ele não ter cometido nenhum crime, nenhum delito, nada que seja comparado à atual encarnação, na encarnação anterior? Ou seja, ele estudou a lei do progresso, vê que os espíritos têm que progredir, e ele faz essa pergunta. E ele dirige essa pergunta com específico a uma pessoa, a uma personalidade da história, né? Então, reflexiona ele com referência a Nero, o imperador de Roma. Poderia esse imperador, que ficou tão conhecido por tantas atrocidades que ele cometeu, e inclusive a que mais nós conhecemos é que ele mandou atear fogo na cidade de Roma, matou milhares de pessoas e colocou a culpa nos cristãos daquela época. Poderia ele, nessa encarnação, ter feito tudo isso, e na encarnação anterior ele não ter feito nada disso?
ter sido talvez uma pessoa pacata, né? Pode acontecer isso? Ao que Allan Kardec respondeu sim. Né? Vejam só, numa encarnação, Nero fez tudo aquilo e na encarnação anterior Nero poderia não ter feito nada daquilo. Ora, como que isso pode se conciliar com a lei do progresso? A questão é muito simples. É que Nero, na atual encarnação, fez coisas, né, de nos arrepiar, mas essa projeção, esse conhecimento que ficou dos atos que ele cometeu, ficaram justamente gravados porque ele era um imperador. Poderia ele ser, então, reencarnado como uma pessoa simples? Exatamente, como uma pessoa simples, mas ele também já teria a tendência que ele traz dentro dele e não tendo a autoridade para poder praticar um ato tão grande, no caso, né? Poderia ser uma pessoa muito simples, né? Que colocaria fogo na sua casa, mataria a sua família, né? Participaria essa notícia da notícia policial do dia e no outro dia todos já teriam esquecido. Né? O que acontece aqui? Qual a diferença, né, de uma encarnação para outra? Né? Porque numa a pessoa pode fazer tantas atrocidades, numa outra nem tanto. A questão é a seguinte: o mal existe já dentro da pessoa. Não importa se ele vai reencarnar como um escravo, como um operário, como um senador, como um presidente da República. Isso não importa. O que importa é que essa predisposição, esse germe da maldade já existe dentro dele. E ele vai se projetar esse comportamento de acordo com o grau de liberdade que ele vai ter. Logicamente que como imperador, Nero tinha um maior grau de liberdade que se encarnasse como escravo. Mas ele já trazia dentro de si esse germe. Então o que falta? Se o germe da maldade está dentro da criatura, o que falta para a criatura manifestar? É a ocasião. É justamente isso o que acontece, é a ocasião. Vocês já ouviram falar naquela frase que a ocasião faz o ladrão? Muitas vezes se a ocasião não está, se a maré não está para peixe, o camarada não mostra aquilo que ele traz dentro dele, porque não é o momento, né? O momento não permite, né? Suponhamos que uma pessoa entre num coletivo e encontre uma carteira, né? Uma carteira com documentos, cartões de crédito, dinheiro, etc. Né? O que acontece com essa pessoa se ela tem o germe da maldade? Né? Ela vai apanhar essa carteira e o objetivo dela vai ser esconder, né? E vai ser no momento em que ela possa, né, usufruir daquilo que está ali, né? Talvez usufruir dos documentos para falsificar, talvez só pegar o dinheiro e jogar a carteira fora, né? Mas no momento que ela enxerga o germe que está ali dentro, latente, né, eclode, né? E ela já apanha a carteira com esse objetivo. Se não existe o germe da maldade, igualmente a pessoa vai olhar a carteira, vai apanhar aquela carteira, e vai ter o cuidado de tentar identificar aquela pessoa, de buscar aquela pessoa, de entregar talvez na empresa, né, para que a pessoa vá buscar na empresa, nos achados e perdidos lá, buscar os seus documentos que são tão importantes, né, e os cartões e etc. Assim, e tal. Então, se o mal existe dentro da criatura, né, ele vai se pronunciar, ele vai se manifestar no momento em que a oportunidade aparecer. Né? Então, a questão está toda do germe. Se existe o germe da maldade, vamos agir de acordo com a situação de forma maldosa. Se o germe da bondade já está dentro de nós, nós vamos agir de uma forma totalmente diferente. Então, assim, nós temos que compreender que somos espíritos imortais,
criados por Deus, né, para a perfeição. O nosso caminho é a busca da perfeição. Não tem um outro caminho. Então não adianta nós tentarmos nos sabotar. Não, não adianta. Muitas vezes a gente tenta se sabotar, né? Muitas vezes a gente diz assim: ai, a minha esposa conversa tanto que eu perco a paciência com ela. Ai, o meu filho me irrita tanto que eu perco a paciência com ele. Ora, queridos irmãos, a paciência é uma virtude. Uma vez adquirida essa virtude, não se perde jamais. Então nós não podemos perder uma coisa que nós não temos, não vamos nos sabotar. Se a gente ainda não consegue se manter equilibrado, se manter em harmonia diante de um ambiente adverso, nós não temos paciência, porque paciência não se perde. A gente perde os óculos, perde a carteira, perde o sapato, dependendo da idade, às vezes os óculos estão aqui, a gente está procurando, então tem tudo isso. Mas virtude a gente não perde. Então não vamos dizer que nós perdemos a paciência, nós não temos paciência. E essa paciência é uma virtude tão necessária nos momentos que nós estamos vivendo. Sempre foi necessária, mas agora se faz ainda mais necessária porque nós precisamos exercer a paciência nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, cada vez mais isolados dentro do nosso mundinho, da nossa família, da nossa casa e etc. E ali na família nós estamos sendo solicitados a exercer a paciência cada vez mais. Então, se o princípio existe, existe a maldade, existe o germe dentro de nós, nós temos que dar um jeito de extirpar esse germe. E essas palavras encontram apoio no Evangelho de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27. No Evangelho, Jesus vai nos dizer: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que se aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ora, vejam bem, basta olhar com maus desejos, já cometeu adultério. Puxa, parece que Jesus está sendo tão incisivo, Jesus está sendo tão exigente conosco, que basta só olhar e já a situação já foi, digamos assim, realizada, o ato já foi realizado. Será que só se eu pensar, já a situação já está feita? É a pura verdade, queridos irmãos. Quando você olha com um mau olhar, significa que esse germe da maldade está dentro de você. E só vai faltar uma coisa para que você possa pôr em prática esse pensamento que você alimenta. É a oportunidade. Vindo a oportunidade, está pronto. Então vejamos assim, nós muitas vezes não damos o devido cuidado aos nossos pensamentos. Geralmente a gente se desculpa assim, mas eu só pensei. Não, se você só pensou, você já praticou o ato, porque o pensamento é tudo. Tudo começa no pensamento. Vamos supor esta caneta aqui. Eu tenho uma caneta na minha mão. Essa caneta não se materializou de uma hora para outra pelo fato de eu ter dito que se faça-se uma caneta. Não, a caneta não se fez assim. A caneta começou na cabeça de alguém. Alguém pensou que poderia construir uma caneta. E esse pensamento deu origem ao quê? A pessoa fazer um desenho do formato, a pessoa faz um projeto, a pessoa estabelece as medidas, como vai ser a cor da tinta, etc. e tal. Então existe uma série de fatores para que essa caneta possa ser projetada, levada para a fábrica, ser construída e tal, e etc. e tal, ser fabricada,
Onde essa caneta começou? No pensamento. E assim é tudo. O pensamento é tudo. É através dos nossos pensamentos que nós vamos construindo, né, a nossa vida. Né? Se nós pensarmos que a nossa vida pode ser boa, que nós podemos progredir, que nós podemos vencer, né, nós vamos vencer. Né? Agora, se o nosso pensamento já é de desânimo, né, porque eu não vou conseguir, se eu mesmo digo para mim mesmo que eu não vou conseguir, ninguém precisa dizer que eu não vou conseguir. Né? A minha munição, antes de entrar na batalha, já está toda deteriorada. Né? Então, tudo começa no nosso pensamento. Né? Então, nós temos que valorizar o nosso pensamento. E aí nós vamos ver a questão justamente que Jesus nos fala, né, da questão do pensamento. Muito bem, então, se vem um pensamento negativo, se vem um pensamento de desarmonia, né? Um pensamento de dizer, tira a tua vida, até lá, afinal a tua vida não tá aí, tu não faz nada, tu não presta para nada, né? Tu não é uma pessoa inteligente, tu não é isso, tu não é aquilo, te mata. Né? Quando vem um pensamento desta natureza, né, na nossa mente, né, porque a nossa mente está aí perdida, né, então não está vibrando numa frequência bastante elevada que deveríamos, né? Vem um pensamento negativo, né? Se nós concordarmos com esse pensamento, realmente, minha vida não vai para frente, nada dá certo, etc, etc e tal, né? E nós ficarmos alimentando esse pensamento, isso significa que o mal está dentro de nós ainda, né? Porque nós captamos esse pensamento e quando ele chega, nós de certa forma aceitamos esse pensamento e ficamos remoendo estas questões. Mas há um outro estágio do espírito que já progrediu um pouco, que já procurou crescer, procurou conhecer, né? Vem esse mesmo pensamento, né? Porque os pensamentos ocorrem à nossa mente das mais variadas gradações, até porque nós não conseguimos o dia todo mantemos o nosso pensamento numa vibração bastante elevada. Né? Basta se indispor com o filho, um desentendimento com a esposa, ali no trânsito, né? A nossa vibração já vai lá para baixo. Né? E vibração lá para baixo, né, abre a sintonia para os maus espíritos. Mas se eu já progredi um pouco, se eu evoluí um pouquinho mais, procurei conhecer, né, vem o mau pensamento. Né? Vem o mau pensamento e eu repilo esse pensamento. Né? Esse pensamento ele vem porque, de certa forma, ainda há um resquício dentro de mim que encontra eco. E aí a ressonância. Né? Só que eu repilo. Né? Eu já compreendi que ele não é um bom pensamento. Né? Ele é um pensamento, né, de um espírito que está em desequilíbrio e que quer me colocar em desequilíbrio. Então eu repilo esse pensamento. Né? E o que acontece? Né? No momento que eu repilo esse pensamento, é sinal que eu estou progredindo. Né? Porque eu recebo, identifico e não aceito esse pensamento. Né? O que acontece quando eu repilo esse pensamento? Possivelmente essa vibração ela é afastada de mim, porque eu não aceitei. Né? E eu fico ali também remoendo, né? Porque afinal de contas a gente não vira anjo de um dia para o outro. E essa luta é importante, porque quanto mais força nós opormos aos pensamentos negativos, né, é sinal que melhor nós estamos nos posicionando no caminho, identificando o que é bom, o que serve e o que não serve. E assim nós vamos progredindo. E cada vitória que nós alcançarmos, né, nos dá a força, nos dá a coragem de que nós estamos trilhando o caminho correto. Né? Então esse pensamento não presta, né, esse pensamento não serve, eu vou substituir por um outro pensamento. O que eu vou fazer? Eu vou ler um livro, eu vou procurar um programa na televisão que seja instrutivo para mim, que seja positivo. Nesse livro eu vou escolher uma obra que seja bastante elucidativa para mim. Né?
Então eu vou ouvir uma música, né? Eu vou procurar fazer alguma coisa, eu vou procurar ocupar o meu tempo, né? Porque eu não posso ficar com a minha mente ociosa recebendo esses pensamentos. Significa que eu já progredi, que eu já consegui dar um passo à frente, né? E existe aquela possibilidade em que o mau pensamento nem chega. Ah, existe já aquela fase em que o mau pensamento não vem, né? Por quê? Já não existe mais aquele germe dentro de nós dos maus pensamentos. Então, nós não atraímos, porque na verdade nós é que atraímos os pensamentos. Os pensamentos, nós é que atraímos de acordo com a nossa maneira de ser, nossa maneira de ver, de agir, né? As nossas, de acordo com as nossas tendências, os nossos gostos e etc. É isso que é dessa forma que nós atraímos. Então, nós é que somos um polo, né, de atração das coisas. Se nós só estamos atraindo coisas ruins, é porque nós estamos vibrando nesta faixa. Né? Se nossa vida não vai para frente, o único responsável por isso é exatamente cada um de nós mesmos, porque nós atraímos. Né? Somos nós que atraímos e nós que repelimos. Isso depende de nós. Né? Como eu costumo dizer, a nossa mente é uma casa que só tem a fechadura por dentro, né? Só tem trinque por dentro. Né? A gente abre para quem a gente quer. Né? Então nós é que temos que escolher em que nível de vibrações nós vamos vibrar. Né? Logicamente que é a mais alta possível. Né? Então nos diz o Evangelho, à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Aí a importância de nós opormos força para vencer os maus pensamentos. Né? E isso em virtude do nosso livre-arbítrio. Né? O nosso livre-arbítrio é o poder de escolha que Deus nos deu. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos construir o nosso futuro de forma responsável. Porque se Deus escolhesse para nós, não seríamos responsáveis pela nossa escolha. Então, nós somos livres para escolher. Né? Então, muitas vezes a gente escolhe certo, muitas vezes a gente escolhe errado. Né? Vou me culpar por isso? Não. Lógico que não. Né? A culpa só aprisiona, só estaciona, não colabora em nada. Né? Então, se eu pratiquei um ato errado, se eu fiz uma escolha errada na minha vida, cabe a mim fazer a devida reparação. E Deus vai me dar a oportunidade para que eu possa reparar, né? Porque nós não conhecemos tudo. Né? Nós precisamos, e por isso vivemos em sociedade, para aprendermos uns com os outros, né? O que nós não conseguimos aprender sozinhos, nas nossas reflexões, nos nossos estudos, nós vamos aprender com nossos irmãos em humanidade, em sociedade. Né? E à medida que nós conhecermos, mais nós temos condições de escolher cada vez de uma forma mais acertada. Né? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Né? Se o pensamento é mau, a alma que é imperfeita, nós que somos imperfeitos. Mas de acordo com o desejo que ela tem de alimentar-se para o bem, né? Depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Né? Então é a oportunidade que nós temos, mesmo diante de um mau pensamento, nos esforçarmos, buscarmos recursos morais dentro de nós para podermos opor a esses maus pensamentos. Né? Então aquele que repele com energia já está em vias de progresso. Aquele em que o mau pensamento vem e ele se compraz, ainda ele está no início da caminhada, está ainda muito, muito atrasado. O coitado do nosso irmão nessa situação. Né? E aquele então em que o pensamento nem vem, o mau pensamento nem acode, significa que ele já está no caminho correto, no caminho do bem. Né?
Na obra Renúncia, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, nós vamos encontrar testemunhos de fé, né? Estudando, Alcione, estudando, né, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, né? Essa epístola vai nos dizer: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Né? E aqui ela faz uma consideração, o seguinte: penso, porém, Alcione falando, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de todos nós. É a personalidade egoística e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. Né? Vejam, Alcione chega ao entendimento, né, de que Paulo fala: se morrermos com Jesus, viveremos com Ele, né? Significa não a morte do corpo, mas a morte da criatura, como um germe, né, das virtudes que trazemos dentro de nós, trazemos também imperfeições, e que cumpre que possamos extirpar este mal que está dentro de nós. Continua ela: a existência terrestre é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. Né? Então, é a alusão ao homem velho, né? Que nós precisamos matar, que está dentro de nós, e nos tornarmos uma nova criatura. Essa é a verdadeira ressurreição que pode acontecer no mesmo corpo, desde que nos demos conta de que somos ainda imperfeitos e que o germe da maldade ainda existe dentro de nós, né? E muito bem simbolizado pelos espíritos superiores, quando eles nos falam que há dois germes, dois males, né, que acodem a humanidade em geral, que é o orgulho e o egoísmo. Né? Então agora nós podemos compreender perfeitamente, né, que um homem pode, pois, numa existência, ter defeitos que não teriam se manifestado numa outra, e que não são senão consequência variada de um mesmo princípio vicioso. Né? Então o germe do egoísmo está dentro de nós. E quanto à maldade nós podemos cometer, né, com esse germe agindo dentro de nós. Né? O egoísmo, né, é um mal que assola a humanidade, assim como o orgulho também. Né? Aquele que é orgulhoso, né, ele quer sempre estar por cima, ele é o melhor, né? Ele é o que pode mais, ele é o que tem mais capacidade, né? E ele esquece de que somos todos irmãos, e bafejado por esse orgulho, ele vai cometendo delitos e desatinos, né? E prejudicando a sua encarnação. Da mesma forma, o egoísmo, a criatura egoísta pensa só em si, né? E jamais ela pensa no outro, jamais ela consegue enxergar o outro como uma criatura humana como ela. Quantos desatinos ela comete, quantos males, quantos crimes e até quantos delitos ela vai cometer, né? Bafejada por essa imperfeição que nós chamamos de egoísmo. Né? Então cumpre olharmos para dentro de nós e identificarmos, né, as mazelas que ainda se encontram latentes, né? Porque esses são os verdadeiros inimigos nossos. Né? Certa vez Jesus caminhava com os discípulos e João perguntou: Senhor, onde estão os nossos inimigos? Né? Jesus disse: os nossos inimigos se encontram dentro de nós mesmos. Né? São as nossas imperfeições que nós carregamos e que cumpre
extirpá-las, né? Então, para que a gente possa conseguir vencer essas imperfeições, essas mazelas que ainda residem no nosso interior, né? Temos a bendita reencarnação, né? Então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: qual o objetivo da reencarnação? Ao que os benfeitores da humanidade vão responder: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Né? Então, nós realmente precisamos de muitas existências para podermos vencer esses males que se encontram dentro de nós, né? E que são, na realidade, os nossos verdadeiros inimigos, né? Devemos vencer a inércia, devemos vencer a zona do conforto, partindo para o confronto, não com os nossos irmãos do caminho, mas cada um para consigo mesmo, buscando vencer as suas imperfeições, que são os maiores inimigos, a maior luta, né, que nós temos que empreender, né? E a encarnação, então, nos dá essa oportunidade, né? A cada reencarnação, nós voltamos numa outra personalidade, né? Mudam-se as personalidades, mas o espírito continua o mesmo, né? Como falamos lá, Emmanuel foi senador, depois foi escravo, depois veio como filósofo, Basílio, em uma outra obra, né? As suas encarnações estão todas ali colocadas, algumas naturalmente, nesses 5 romances, né, que ele ditou para Francisco Canto Xavier, mas é sempre o mesmo espírito passando por várias experiências que nós devemos aproveitar, porque a vida na carne, né, é uma oportunidade bendita de crescimento, né, de aprimoramento, né, progressivo, né, como nos respondeu o Espírito. E onde estaria a justiça, né? Se tivéssemos uma única existência, né, estaríamos então julgados já por uma única existência. Se essa existência teríamos cometido muitos erros, estaríamos malfadados ao fogo do inferno, né? Não, né? Então Deus, que é Pai, nos dá a oportunidade de nós podermos reencarnar e podermos reparar as nossas faltas, né? Então urge que tratemos desta questão da forma mais rápida possível. Não é para começar a pensar amanhã ou depois de amanhã, né? Mas é para começar a pensar agora, porque a questão da reforma íntima, conforme vimos, né, é a questão primordial do espírito, né? Os males estão dentro de nós. Então, muitas vezes nós nos assustamos, né, com o comportamento das pessoas. Mas eu vi, era o meu vizinho, uma pessoa tão pacata, vivia para a família, né? Uma pessoa realmente que só ajudava os outros, né? E aí agora aconteceu essa situação, né? Ele cometeu um crime, né? Mas como que uma pessoa pacata, uma pessoa ordeira, né, comete um crime, né? Cometeu um crime porque essa tendência já estava dentro dele, apenas não teve a oportunidade, né? Cometeu um crime porque no momento de exasperação, não tendo a paciência, o recolhimento, né, agiu de forma impensada e o que aconteceu? Cometeu o crime, né? Uma vez cometido o crime, tem que responder pelo crime. É muito certo que vai perder a liberdade, né? Vai perder o conforto, vai ter que ficar recluso, etc., longe da família, etc., e várias outras que perde a nível material, mas não perde tudo o que já adquiriu até ali. O progresso vai continuar, né? Vai precisar resgatar aquela falta, né? Sim, vai resgatar aquela falta diante da lei dos homens, né? A lei de Deus vai continuar agindo, né? E a verdadeira justiça nós sabemos que é a lei de Deus, mas então urge para nós identificarmos, podemos olhar para dentro de cada um de nós, que cada um possa olhar para dentro de si mesmo, né?
com aquele olhar não de tentar justificar as suas mazelas, porque aí não adianta, né? Ah, não, porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque eu sempre fui assim. Não, né? Identificar as suas mazelas, né? E não basta só identificar, fazer um esforço para que possa transmutá-las. Deus nos criou para que nós nos tornemos virtuosos e não viciosos. Portanto, os nossos vícios cumpre a cada um de nós buscar extirpá-los, né? Porque é realmente um inimigo que pode nos derrubar do cavalo a qualquer momento, né? Porque se nós não nos conhecemos, né, é muito provável que as nossas ações muitas vezes possam ser praticadas, muitas vezes até sem nós nos darmos conta, né? É o momento em que praticamos coisas que depois nós mesmos ficamos boquiabertos, né? Como que eu pude praticar tal ato, né? É porque o germe já existe e existindo a oportunidade, ele vai acontecer. É bem verdade que nós já conseguimos progredir bastante, mas apenas para fazer uma análise, já que o nosso tempo está se esgotando, né? O que eu tenho de mal ainda dentro de mim? Né? É muito simples, né? Vamos começar a observar a nossa vida, o nosso comportamento, né? Estamos em casa, já chegamos do trabalho, estamos em casa, sentamos em frente à televisão, na poltrona, esperando ali o jantar ou descansando um pouco para tomar o banho e tal. Aí aparece um noticiário lá, né? Na televisão, né? Puxa, fulano foi agredido e morto num supermercado, né? Aí a gente fica pensando assim, mas é isso mesmo, ele vai roubar, né? Tinha que matar mesmo, né? Aí o que acontece conosco, né? Nós, né, no conforto da nossa casa, né, sem pressão nenhuma, né, externa, né, só nós simplesmente, já naquele momento de relaxamento, né, agimos desta forma, né, pensamos desta forma, concordamos com esta forma de agir, o que nós podemos tirar de nós? Que isso está dentro de nós. Né? Se tivéssemos oportunidade, estaríamos lá, praticando a mesma coisa. Talvez não praticando, mas mandando alguém praticar no nosso lugar, que é o mesmo resultado, não muda nada. Né? Então, veja o quanto é importante, né, nós procurarmos nos conhecer. Né? Nós só realmente vamos mostrar o que realmente nós somos, né, no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento em que geralmente se pisa, né, pisa no nosso calo, né, que interfere nos nossos interesses. Né? Se interfere no nosso interesse, né, aí a gente se mostra exatamente como é, né? Sem o verniz da sociedade que muitas vezes se faz necessário utilizar. Então, a questão proposta é essa, é a busca do autoconhecimento. Que cada um possa buscar conhecer-se, né? Não identificar a dificuldade do outro, essa é fácil de identificar, mas cada um identificar as suas próprias dificuldades, as suas mazelas, as suas dores. É isso que nós precisamos trabalhar, queridos irmãos, é isso que urge, né? Porque à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos aceitando e vamos aprendendo a nos amar. E aprendendo cada um a amar-se a si mesmo, também vai conseguir enxergar o seu irmão da mesma forma, envolvendo-o com um olhar de amor. Muito obrigado, queridos irmãos, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da reflexão. Esperamos que cada um possa refletir bem em torno destas questões, desses ensinamentos que nos foram trazidos hoje, né? E que possamos continuar em paz. Que Jesus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Um forte abraço e fraterno a todos os irmãos desta querida casa, desta querida sociedade. Fiquem com Deus.